Vocês se lembram disso? Como não lembrar, né? Isso é da Itália, é o escândalo que está fervendo agora mesmo na Itália. E é aquela imagem da sala Bor, onde fica o árbitro responsável. Só eles deveriam estar ali para avisar o árbitro lá embaixo e falar as coisas e tal. Nesse protocolo do VAR, em que só devem intervir os que estão ali, e o árbitro de campo, então, acontece que eles se viraram para um cara que batia no vidro de uma sala ao lado e ele dizia: Não, não, vocês têm que olhar melhor isso, porque isso é de outra forma, né? E como o cara olhava e tal. Bom, e como ele concordava, e aí já mudava de a decisão e dizia para o árbitro: Olha, não, mas é que a coisa vai por aqui. Pois é, claro. Todo mundo escandalizado lá, o Ministério Público investigando e tal. Embora isso venha de muito tempo atrás, não sei se faz um ano. Mas desde esse momento, quando começaram a surgir algumas suspeitas, começaram a escutar ligações telefônicas. Claro, na Itália eles já estão mais do que calejados com isso, logicamente, porque eles tiveram o Calciopoli em 2006, algo que foi punido imediatamente. E agora? Então eles agiram rápido, mas também no Calciopoli agiram rápido, ou seja, na primeira. Não é que eles tenham aprendido agora, que pode ser a segunda vez disso. Não, não. Tanto em 2006 quanto agora eles estão fazendo, curioso, 20 anos, soa familiar. Esses 20 anos agora vamos falar da Espanha, pois está se agindo como deveria agir. Fiquem atentos aos paralelos em relação ao negreirismo, quando se pagava ao negreira, e ao pós-pós-negreirismo, quando não sabemos para quem estão pagando, né? Vamos descobrir daqui a um tempo, porque é impressionante. Mas antes, agora vamos com isso. Tenho que contar para vocês, vocês já devem saber, o boletim médico de Mbappé. Após exames hoje em Kylian Mbappé pelos médicos do Real Madrid, foi diagnosticado, é um copia e cola maravilhoso, né? Sempre informam a lesão e pronto, igual para todos os jogadores machucados, já que são muitos. Deve ter alguém no Madrid só para copiar e colar, contratado para isso. Foi diagnosticado com uma lesão na coxa, músculo, perdão, eu também semitendíneo da perna esquerda, aguardando evolução. Bom, isso a gente já sabia, sabíamos que ele tinha uma lesão, mas o prazo era o que deixava a gente meio perdido. O Madrid não estipula prazos, mas ficará fora do jogo contra o Espanhol. Vocês já sabem que logo depois que sai o comunicado do boletim médico, começam a vazar os prazos e o Real Madrid espera que ele esteja no Clássico. Ah, que emoção esse! O Clássico! Que emoção! Será que o Barça vai ser campeão nesse dia? Ou já terá sido antes? Meu Deus! Ou seja, vamos colocar a cereja no bolo de 2 temporadas terríveis nesse dia. É de dar vontade de se jogar pela janela. Mas olha, é isso que temos. Ou seja, é aquilo que falamos dos barcelonistas que não entendem a realidade. Eles se distanciam dela com o caso Negreira e outros assuntos. Para não sermos como eles, nós também temos que enxergar a nossa realidade, que é bem diferente, já que a gente não faz trapaça, né? Não como eles, que de forma documentada pagaram um chefe de arbitragem, mas sim que esportivamente nós estamos na merda. Estamos na merda. Enfim, bom, isso por um lado. Por outro lado, Militão será operado na Finlândia por um dos melhores especialistas, ao que tudo indica. Poderia ter sido evitada a cirurgia com um tratamento conservador, segundo disse ontem Miguelito Lacanaco, que aliás foi o primeiro a falar disso sobre o Militão, para ver se ele se recuperava. Mas a porcentagem de sucesso não seria muito alta. Havia esse risco de que a porcentagem de sucesso não fosse muito grande. E talvez ele pudesse estar recuperado em um mês e pouco, e talvez pudesse chegar à Copa do Mundo um pouco ainda se recuperando. Então foi tomada a decisão, claro, junto com o jogador, de que não que ele fosse operado e ficasse 5 meses fora, cara. 5 meses fora. Impressionante. Não dá para contar com ele agora, nem no começo da próxima temporada. Impressionante o que fizeram com o Militão. Já comentamos antes como destruíram a carreira do melhor zagueiro aos 28 anos. Além disso, tem gente dizendo que nessa temporada tão conturbada e tudo mais, ele foi um dos que mais mostrou liderança no vestiário. Pois é, tá aí, cara. Ele reaparece, fica 3 dias e depois se machuca de novo.
De novo, né? Porque ele vai carregando as consequências de tudo o que foi feito errado. Talvez por parte do jogador, talvez seja azar, mas acho que em grande parte, não acho que seja nem por um nem por outro, embora possa ter esse componente, mas em grande parte é pelos serviços médicos do Real Madrid. Já falei minha opinião em um vídeo mais longo, agora não vou detalhar mais, porque isso é sobre EHM, o que tem que ser, que é o tema que acabei de comentar, do paralelismo entre Itália e Espanha com a questão da arbitragem. Mas antes também, isso de que estão falando muito sobre Scaloni, como disse Manolo Lama ontem, ele dizia: eu, Scaloni, vai garoto, finta 1, finta 2. Posso garantir que alguém do Real Madrid já falou com Scaloni. Foi o que Manolo Lama disse no debate. E claro, hoje todo mundo falando do Scaloni e tal. Olha, para mim eu vou resolver isso muito fácil, porque eu acho que treinadores com seleções agora, com trabalho agora. Bom, você vai tirar daí o Mourinho que está trabalhando no Benfica? Não descarto, mas enfim, acho que é preciso distinguir entre os treinadores que não têm nada agora. E aí está o principal favorito, que é o Jürgen Klopp, e os que têm trabalho agora. Dos que trabalham agora, alguns estão com suas seleções na Copa do Mundo e outros em clubes que encerrarão o trabalho em alguns dias, ao fim das temporadas, entre meados e final de maio. A questão dos que estão nas seleções. Treinadores de seleções, Pochettino, Scaloni ou Nagelsmann, o que querem que eu diga? Ou seja, esse pessoal tem trabalho até, muito provavelmente, nem vamos falar do Scaloni ou do Nagelsmann, até meados de julho ou início de julho. E até mesmo o Pochettino, né? Porque acho que a primeira fase da Copa do Mundo vai terminar por aí, no final de junho, começo de julho. O Real Madrid precisa planejar a próxima temporada imediatamente, para que em 1º de junho já tenha muitos assuntos resolvidos e não esteja focado na preparação para a Copa do Mundo. Agora, se esse pessoal aceitar, aí eu até posso dar crédito ao que disse Manolo Lama e o que outros disseram. Também conversas com outros treinadores, técnicos, como é o caso de Pochettino ou Nagelsmann, que a imprensa alemã noticiou outro dia. Se já estão tendo conversas com eles no sentido de: ei, você aceitaria isso? Mas já trabalhando agora e preparando sua seleção, não sei se o Madrid aceitaria, pois entendo que o clube queira seus treinadores totalmente focados. Além disso, aqui tem um precedente ruim, que é o do Lopetegui, em 2018. Mas enfim, aquilo foi resolvido da pior maneira possível por parte da federação, aliás. Acho que até poderia conciliar as duas coisas, mas no futebol atual é muito complicado. Antes talvez fosse possível, mas agora não. Então, o Scaloni não me soa mal, porque me parece um bom treinador, grande treinador, fez a Argentina campeã do mundo, mas daquele jeito também. Mas ele tem um porém, tem um handicap, que é o fato de que em clubes não tem muita experiência. Só em seleção, que experiência também, campeão do mundo. Mas enfim, não sei se o Madrid talvez esteja sondando, esteja simplesmente perguntando. Simplesmente perguntando. Bom, logo vamos saber. Vamos lá, vamos ver isso rapidinho. O que aconteceu? Claro, isso acho que é de 2025, não, de 2023. Mas aqui o futebolgate.com nos lembra disso. Em uma entrevista no Marca de Burgos, Bengoechea disse isto: há uma sala anexa para que em determinado momento, se uma linha estiver sendo traçada errado, ela seja corrigida, mas eles não tomam nenhuma decisão. Isso foi incrível, porque em teoria e de acordo com o protocolo do VAR, não pode haver uma sala anexa onde uma terceira ou quarta pessoa, ou seja, alguém externo a isso, por mais chefe que fosse, que seria Clos Gomes, o chefe do VAR naquela época. Lembrem-se que isso mudou no início da temporada passada. Desta temporada, não podia dizer nada para quem estava lá dentro. Na Itália ficaram chocados. Como alguém, mesmo sendo chefe como o designador Rocky, bate no vidro. Dança, Rocky. Me diz, Rocky. Eles estão lá, claro, os italianos também. E pelo visto, grampeando telefones e tal, analisando conversas telefônicas e coisas assim. E na Espanha isso foi dito, e ficou por isso mesmo. E deram uma aparência de normalidade nisso que não faz nenhum sentido.
Agora ouvimos Estrada Fernandes. Reparem nisso de relevo de 2024. Então talvez isso tenha saído em 23, eu achava que era em 25, mas enfim, de qualquer forma, já faz tempo. Ou seja, a mídia, lembrem-se, passou por cima disso. Bem, estamos aqui fazendo, não sei, algo do relevo daquela época, mas foi dito, houve estranheza na mídia, mas ficou por isso mesmo, ficou por isso mesmo. E claro, nenhuma investigação dentro do âmbito esportivo, da justiça esportiva. E claro, nada a dizer sobre a justiça comum, certamente, porque, quer dizer, ninguém denunciou ali não aconteceu nada. Quando não se denuncia, quando não se dá um acompanhamento a isso, não acontece nada. Estamos acostumados no futebol espanhol que isso aconteça. Mas enfim, escândalo no VAR. Isso foi dito em 28 de junho de 2024. O chefe, Clos Gomes, se autodenominou como reserva no derby que o Atlético ganhou do Real Madrid. O principal responsável pelo vídeo-arbitragem espanhol se incluiu no derby madrilenho como árbitro da sala reserva, que tem comunicação direta com o árbitro responsável pelo VAR. Aqui, diz ele, se autodenominou, seu nome estava incluído para ser o árbitro que ocuparia a sala reserva do VAR no derby madrilenho, apesar de não ser árbitro profissional atualmente. Ele afirma que o chefe da arbitragem espanhola entrou na sala VOR para substituí-los indevidamente. Isso foi público. A pergunta é, essa sala reserva estava lá caso alguém não pudesse fazer e tal? Imagino que eles tenham que ter um agente reserva lá caso alguém esteja indisposto. Tudo bem. Mas a pergunta é, esse personagem, Clos Gomes, tomava decisões quando não podia fazer isso? Bom, eu acho que quem responde isso pra gente aqui, como acabamos de ver, é de Burgos Bengoetxeia. Existe uma sala anexa para que em determinado momento, se uma linha estiver sendo traçada de forma errada, por exemplo, pode ser uma questão de mão ou algo assim, isso seja corrigido, mas eles não tomam nenhuma decisão. Eles não tomam decisão, desculpe, eu não estava colocando, eles não tomam nenhuma decisão. Ele deixou claro ali, para que não pensem mal, já. Mas se não decidem nada, é como na Itália, poxa. É que é como na Itália, não tomaram decisão alguma. Foram falar com o cara e ele disse, revisa isso melhor. Claro, de verdade, ninguém foi além nisso. Para mim é que eu acho isso louquíssimo. Onde estávamos aqui com isso? Beleza, agora vamos ouvir Estrada Fernandes, como eu disse. Fijaos. No Corriere o Corriere della Sera, a investigação vem de longe. O processo sobre o designador de árbitros foi aberto há mais de um ano. Pode haver escutas telefônicas e outros investigados. A fonte desse suposto conhecimento investigativo pode não residir apenas em algum testemunho até agora desconhecido, mas também em outras possíveis escutas telefônicas em andamento na primavera de 2025. Na verdade, o crime de fraude em competições esportivas, introduzido pela Lei Tal, com penas de 6 meses a 2 anos, que não permitiam a intervenção por meio de escutas, foi modificado em 2014, com o aumento da pena de 2 a 6 anos, o que, portanto, em teoria, poderia ter legitimado o uso dessa técnica de investigação. Bom, e aqui, não se esqueçam, futebolcade.com, que na Espanha, desde que a agência tributária... É que isso é muito sério, cara. Na Espanha, desde que a agência tributária encaminhou ao Ministério Público, em abril de 2022, os procedimentos sobre os pagamentos do FC Barcelona ao então vice-presidente do CTA, não foi autorizada nem executada nenhuma interceptação telefônica no âmbito da investigação. Olha, talvez... Não sei, não sou especialista e talvez um profissional do direito dissesse que não, pois não é proibido pelo artigo, não sei qual. Mas que isso foi descoberto na Espanha, lembrem-se que o caso Negreira vem, ou seja, a investigação da agência tributária, Negreira e o Barcelona, vem de quando o assunto ainda não tinha prescrito. O assunto ainda não tinha prescrito e, como sempre dizemos, eles deixaram prescrever.
E aí faltou algo que, por exemplo, na Itália agora está sendo feito. Estão agindo com muita diligência e com muita rapidez. Bueno, Bom, Estrada Fernandes, ele já dizia isso em 2023. Poxa, cara, pois é, parece que o assunto é de 2023. Que coisas, como essas coisas caem no esquecimento. Isso me deixa muito irritado, porque eu sempre tento, continuar e continuar e continuar. Mas até eu acabo deixo passar muitos assuntos, porque param de falar sobre eles e tal. E a gente fica um pouco ligado à atualidade do futebol e ao que vai acontecendo com o Madrid, então tudo isso, enfim, acaba passando, né? Xavier Estrada Fernandes, bom dia. Olá, muito bom dia. Na verdade, você nos fez refletir ontem, para quem te viu e ouviu, todas essas explicações sobre um elemento totalmente desconhecido do grande público, né? O que você chamou de sala labor paralela, né? Uma sala de operações com a qual ninguém contava. Bom, na verdade, não fui eu quem a batizou. Na verdade, é uma sala que já vem sendo utilizada há vários anos pelo comitê. Na verdade, existem duas salas, realmente. Uma dos técnicos, dos operários, do Hokai, que são os técnicos, os operadores do VAR, e uma sala de operações que não está prevista nem nos estatutos da celebração, nem no próprio protocolo do VAR, nem em nenhum, na verdade, nem no nosso contrato de trabalho. Mas Xavier, bom dia e muito obrigado por estar aqui conosco. O que importa para mim é que ontem à noite no Desmarque perguntaram se você sabia que Velasco, Carvalho, Clos Gomes, Undiano, Mayenco e posteriormente Medina Cantalejo, em alguns clássicos eles já tinham estado na sala do VAR. Você confirmou isso, certo? Sim, e eu reafirmo isso. Na verdade, é a partir da temporada 2019 e 2020 que há no VAR, nas partidas, como neste caso no clássico, Carlos de Velasco, junto com o responsável pelo projeto VAR, e o Carlos Clos, estavam em um VAR anexo, acompanhando o que era o jogo. E eles faziam isso em outras partidas também, né? No clássico, sim, isso realmente acontecia. E para você isso não é suspeito? Bom, para mim, é mais do que suspeito. Isso foi por um ano, porque a partir da temporada 2021, 2022 e 2022, 2023 criaram isso. Essa sala, sem explicá-la publicamente nem para a Liga, sem explicá-la publicamente para os clubes, e nos dando, evidentemente, muito mais trabalho para fazer. Reitero, porque eu acho que é importante ter uma responsabilidade e umas obrigações que não são nossas. E você tem conhecimento, claro? De que houve comunicação. Claro. Comunicação e ou influência, porque uma coisa é ter um telefone, não, é a mesma coisa. Uma coisa é ter, não, vamos a isso. Tudo é grave. Não deveria existir um telefone que comunicasse com a sala de trabalho, que deveria estar, digamos, blindada, para nos entendermos, ou isolada. Vamos supor que o encanador e o eletricista pediram ao pedreiro para construir algo e deixaram um telefone, usado só para dar bom dia ou desejar boa sorte. Não, mas aqui o grave... Que houve comunicações, é comunicação, claro, mas eu acho que deveria ser eu, não eles, quem explicasse isso. Então, o que o Xavier está dizendo que para mim é importante... É que é muito grave, importante e muito grave. Que em um clássico, não sei quem apitava, no Bernabéu, no estádio do Futebol Clube Barcelona, em uma sala, o senhor um dia de Undiano Mayenco, o senhor Clos Gomes, o senhor Velasco Carvalho, onde... Rossetti está aí, não, Ricardo Rossetti? Mas sim, Roberto Rossetti. O chefe dos árbitros da UEFA. É grande amigo de Velasco e do senhor Medina Cantalejo. Podiam corrigir ou confirmar decisões dos árbitros? Não, quando Carlos Velasco foi presidente do comitê, é verdade que Roberto Rossetti foi às instalações do VAR em Las Rosas. Na verdade, o projeto VAR, vocês sabem, é um projeto tanto de Roberto Rossetti quanto de Carlos Velasco na UEFA. Me refiro aos clássicos, Xavier, aos clássicos. Não, foi o único clássico em que Roberto Rossetti esteve. Não, mas nos que Rossetti não esteve. Bom. Aqui eles já começam a se enrolar um pouco. Mas enfim, a mensagem foi passada naquele momento que todo mundo concorda que é muito grave. Assim como quando saiu o caso Negreira, todo mundo concordou que o assunto era muito grave. E depois vai se diluindo e fica por isso mesmo. Ou seja, ninguém deu uma explicação dizendo, isso da sala anexa está previsto neste regulamento, tal. Ok. Não, é que o caso Negreira já ficou provado que não, é justamente o contrário. Continua sem explicação. No caso dos pagamentos ao Negreira, o que aconteceu foi que surgiram mais coisas, relatórios da Guarda Civil, etc., autos do juiz de instrução, etc. E aqui, na maioria dos meios de comunicação, ao invés de aprofundar mais, porque olha, isso não está explicado, o papel do jornalismo é encontrar uma explicação. A gente esquece, a vida segue, a competição continua e aqui não aconteceu nada. E isso não foi resolvido, não foi esclarecido. Olha, talvez eu esteja errado. Me dizem, não, veja, sim, é assim mesmo. E isso não é como foi na Itália.
mas para mim parece com isso. Mesmo que não seja um vidro, pode ser uma mensagem de celular, pode ser uma ligação, pode ser qualquer coisa. Em teoria estão gravando eles, mas claro, na Itália, como já suspeitavam, eles foram além. Eles analisaram as imagens do que aconteceu, mas na Espanha não sabemos. Não sabemos se foi mostrada a mesma imagem dentro de uma sala de trabalho na Espanha, com árbitros espanhóis olhando para um lado, para a sala anexa ou da sala anexa. Alguma informação ou algum gesto definitivo de que, olha, estão me dizendo que temos que dizer outra coisa? Não sabemos, pois não há imagens disso. Mas é que tudo nos leva a isso. Se há uma sala anexa, se há alguns responsáveis ali que supervisionam o que esse pessoal está fazendo aqui, como não pensar que está acontecendo o mesmo que na Itália? Mas lá na Itália, eles estão usando escutas telefônicas e aqui não acontece nada. Claro, são duas maneiras de lidar com o assunto e é por isso que estamos assim. Assim, sancionaram Calciopoli em tempo hábil e da forma correta. O caso mais grave tinha ocorrido no futebol italiano, não na Espanha. Continuamos como estamos. Enfim. Bom, então é isso. Que tudo corra bem, que vocês tenham um bom dia. Nos vemos depois. Tchau!